Aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, este icônico mural homenageia um dos maiores heróis do esporte mundial, Ayrton Senna. Faz sentido, afinal a gente está no Brasil, mas homenagens desse tipo podem ser vistas em diversos lugares mundo afora. Um dos exemplos da grandeza de Ayrton Senna pode ser visto aqui mesmo em Interlagos, em novembro. Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, guiou o carro de Senna pelas curvas desse circuito. As imagens, registradas também pelo Metrópolis, correram o mundo e emocionaram até quem não acompanha a Fórmula 1. Para mostrar como a mensagem do nosso campeão ainda está viva no automobilismo, o Metrópolis foi a Miami, palco do Grande Prêmio de Fórmula 1 deste fim de semana. O repórter Sam Puncher nos mostra como o Senna está sendo homenageado além das nossas fronteiras. Pois é, Rebeca, aqui em Miami também fica muito clara a influência de Ayrton Senna até hoje no mundo do automobilismo. Na entrada aqui do circuito, a gente vê um painel feito pelo Cobra, o mesmo artista que fez o painel aí de Interlagos com o rosto do piloto brasileiro. Mas a gente vai mostrar uma história agora contada pela Nicole Diniz. Da fotografia, a última fotografia que Ayrton Senna tirou em trajes civis, antes da corrida fatídica em Imola, em 1º de maio. Ela foi feita no dia 30 de abril, na noite do dia 30 de abril, com um casal de noivos. Vamos conferir essa história. A fotografia tem a capacidade de congelar o momento. Os povos primitivos temiam que as fotos capturassem a alma do indivíduo. A verdade é que nunca sabemos quando faremos a última foto de alguém que amamos. O caso de Ayrton Senna, esse último registro é conhecido. São de 30 de abril de 1994, feitas no Hotel Castelo, onde Ayrton estava hospedado. São as últimas imagens do tricampeão em um momento civil. Ele foi abordado por um casal que fazia um álbum de casamento no mesmo hotel. A foto, que era para ser um registro de uma feliz coincidência, virou o último registro na noite de vida de Senna. O momento também foi registrado em vídeo. Era noite de 30 de abril de 1994. Naquela tarde, Roland Ratzenberger havia morrido durante a classificação para o Grande Prêmio de San Marino. Senna ficou tão abalado com a morte do piloto austríaco que, para a corrida do dia seguinte, decidiu levar consigo no cockpit de sua Williams uma bandeira austríaca para agitar ao fim da corrida. Seria um gesto em homenagem ao colega falecido. À noite, Senna foi jantar com o irmão Leonardo e alguns amigos em um restaurante de Bolonha. Depois, o brasileiro voltou para o Hotel Castelo, onde estava hospedado. Em uma sala estava ocorrendo a celebração de um casamento. Foi ali que o piloto brasileiro encontrou os noivos David e Teresa Tinarelli. Em 2024, David, casado até hoje com Teresa, conversou com o Corriere della Sierra sobre a foto. Ele disse que lembra perfeitamente do encontro, mesmo após os 30 anos. Por volta das 8h30, enquanto estávamos no meio do jantar, Ayrton, na companhia de 2 amigos brasileiros, já havia voltado ao hotel para descansar. Lembro-me de que estávamos à mesa conversando com parentes quando alguém gritou: "Senna está no corredor." Eu caminhei pelo corredor e o vi. Ele olhou para mim e perguntei se poderia tirar uma foto com a minha esposa. Ele me disse que sim, imediatamente, foi muito gentil, fecha aspas, relatou o David ao jornal. Antes de entrar no elevador para subir para o seu quarto, a mãe da noiva perguntou a Senna quando seria ele a se casar. Ele respondeu: "Em breve. Talvez em breve. Quem sabe?" Naquela noite, Ayrton ligou para sua namorada, Adriane Galisteu. No dia seguinte, ele seguiu para o circuito de Imola para o que seria a sua última corrida. E Ayrton Senna deixou de ser uma figura apenas do esporte, é também um ícone cultural, como mostra Ranieri Andrade, que esteve um prêmio em Madrid no último fim de semana, no qual a série Senna da Netflix, que conta a história do piloto brasileiro, foi premiado. Aqui em Madrid podemos ver mais uma prova de que Senna transcende os limites do esporte. A série da Netflix, que conta a história do piloto, venceu o prêmio Platino 2025 na categoria de melhor criador de série. O reconhecimento do Prêmio Platino, um dos mais prestigiosos do cinema e da TV ibero-americanos, destaca como Senna transcende o esporte e se consolida como um ícone cultural. Para entender mais sobre o impacto da série, eu conversei com Luiz Bolognese,
um dos criadores premiados, e com Hugo Bonemer, que brilhou como Nelson Piquet. Confira. Quando eu entrei, nós não tínhamos certeza que nós íamos conseguir fazer uma série que fizesse jus à imensidão do Senna e à quantidade de fãs que ele tem no mundo todo. Então a gente teve com muito frio na barriga o tempo todo. Vamos entregar qualidade, vamos conseguir produzir uma série que tem cenas de ação extremamente complexas, vamos conseguir aliar dramaturgia com ação, vamos conseguir falar, além do público brasileiro, falar com os fãs ingleses, italianos, japoneses que o Senna tem. Esse era um desafio muito grande. Então, na hora que hoje a gente sabe que sim, a série bombou mundialmente, ela ficou em posições em primeiros lugares em todos os países por várias semanas. Em alguns lugares causou polêmica, como na França. No Brasil ela bombou e atingiu ultrapassou todos os objetivos. Estou muito feliz, é um sonho, é uma coisa assim que nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que seria dessa forma. E eu acho que um prêmio como esse, ele dá muitas oportunidades para muita gente, né? E se Senna já é reverenciado fora das pistas, não preciso dizer que ele é um ícone para quem vive a mais de 300 km por hora. Mais de 3 décadas depois da morte do piloto, as homenagens são muito comuns em capacetes e pinturas da Fórmula 1 moderna. Após a morte do tricampeão, a Williams, pela qual Senna corria no dia do acidente, passou a colocar a logo do brasileiro em todos os seus carros desde 95. A equipe fez a homenagem ininterruptamente até 2022, após a morte de Frank Williams. No entanto, a logo não desapareceu da categoria, já que a McLaren passou a fazer a mesma homenagem em seus carros. Em 2020, no GP da Emília-Romanha, Pierre Gasly usou um capacete com as cores que eram usadas por Senna. O design foi inspirado no icônico capacete do brasileiro, com detalhes que remetiam à bandeira do Brasil. Gasly repetiu a homenagem em 2024. No ano que marcou os 30 anos da morte do tricampeão, Senna foi homenageado mais uma vez nos capacetes dos pilotos Sérgio Pérez, Esteban Ocon e Carlos Sainz. Porém, uma das homenagens mais marcantes aconteceu em Mônaco. A McLaren, equipe pela qual Senna ganhou seus 3 títulos mundiais, correu com uma pintura em seu carro em referência ao brasileiro, em uma homenagem que mexeu com muita gente. Pois aí, vendo todas essas histórias, a gente conclui que a figura de Ayrton Senna, apesar da sua morte há 31 anos nessa quinta-feira, vai continuar viva na mente dos brasileiros e de pessoas ao redor do mundo por muito tempo.